O fato é que a Bíblia é o seu manual de instrução. É o seu manual de instrução. O problema é que se você lê aquele livro com os olhos da carne, se você não rasgar o véu, você não vai entender o que está escrito ali. E ela vai passar a ser a sua maior arma, porque tudo aquilo que você fizer carnalmente, tudo aquilo que você fizer carnalmente vai ser justificado naquela palavra. Vou falar uma coisa para vocês aqui que vai mexer com a cabeça de muito cristão. Hitler tinha muito mais Deus dentro dele do que uma pessoa que pega uma Bíblia e coloca debaixo do braço e lê ela. Hitler colocou um propósito dentro do seu coração e ele perseguiu o propósito. Eu não estou falando de consequência, tá, gente? Eu estou falando de fé. Estou falando de entendimento do que você é. Ele colocou um propósito dentro do coração dele que ele queimou na terra. Então Hitler, ele verdadeiramente conhecia Deus. Independente das atitudes, independente das consequências que a atitude dele tem enquanto consciência. Independente do que ele vai pagar enquanto consciente, enquanto consciência, e independente do que ele pagou enquanto carne e ser humano, do que ele pagou, ele teve um propósito que ele colocou no coração dele e ele queimou aquele propósito. Ele queimou em vida. Ele viveu aquele propósito. O que acontece com o cristão? Ele tem o poder todinho da palavra, ele tem todos os códigos, mas ele insiste em ler aquela palavra com os olhos da carne. Ele insiste em ler aquela palavra de maneira humana. Ele humaniza a Bíblia e ele não entende o poder dele. Aí você vai ver um testemunho de um crente. Qual que é o testemunho do crente? Ai, eu orei para Deus me dar um emprego e Deus me deu um emprego aonde hoje eu vivo, eu como, bebo e durmo. Essa palavra ele já te deu. Quando ele diz que não falta nem para o passarinho, quem dirá nem para os lírios vai faltar para a imagem e semelhança dele. Isso não vai faltar. Ah, eu estive entre... Olha só o grau de falta de entendimento. Eu vivi um milagre. Presta atenção o grau de falta de entendimento. Eu quase morri. Quase é nada. O quase não acontece. Olha a diferença. Jesus ressuscitou Lázaro. Isso é um milagre. Isso é um milagre. A sua quase morte não é um milagre. Porque o quase é um nada. Nada, não aconteceu. O quase é algo que não aconteceu. Então não é um milagre. Só vou falar para você o que é milagre. Eu vou falar para você o que é milagre. Milagre é você viver o sobrenatural. Você sabe o que é o sobrenatural? Sobrenatural é você estar sozinho, ser injustiçado, ser amaldiçoado, ser caluniado, ser perseguido e aquilo não te atingir e o seu coração não ser atingido. Milagre é você estar derrotado, debaixo de uma marquise, tomando água de esgoto, comendo lixo e você simplesmente, com o poder da sua mente, manipular as energias do universo e o universo manusear as peças para que você saia daquilo, para que Deus olhe para você e diga que não é o seu lugar, porque o seu lugar é de governo, é de honra, é de glória, é de reinado, e você sair de lá, ouvir aquela tua voz interior, sair de lá com os seus pés, se levantar e começar a ir atrás das suas coisas, se movimentar. E com 2 passos você dormir
mendiga e acordar com uma situação de vida totalmente diferente daquilo que você estava vivendo no dia anterior. Isso é viver o sobrenatural. Isso é um milagre. Não vem falar para mim que Deus não abençoa pessoa, não. Deus abençoa projetos. Projetos. Deus ele não vai te dar porque você se julga mais santo, porque o seu cabelo é mais comprido, porque você não faz isso ou porque você não faz aquilo. Deus não vai olhar nada disso. Deus não está olhando se você é gay, se você não é. Deus está olhando o seu coração. Você tem um coração reto? Então ele vai te dar aquilo que você busca. Você sabe o que é pecar? Pecado é você... Hitler não pecou. Ele botou um propósito na vida dele, ele foi lá e fez. Coisa que cristão não consegue fazer. Coisa que um cristão não consegue fazer. Como que você vai acreditar em algo que está dentro de você? Como que você vai separar algo? Para você ter uma ideia, olha só. Deus tem um código numérico, não lembro agora a numeração, 10650, não lembro agora. Que os cientistas comprovaram que esta numeração, ela pertence a uma partícula que está em todos os lugares, em todas as coisas materializadas na Terra. É uma partícula que está na água, na terra, em você, nas árvores, em tudo. Olha que interessante que eu vou falar para vocês. Muito se fala sobre o nome de Deus. O nome de Deus. E aí existe uma historinha, uma conversinha bonitinha que diz que os hebraicos, judeus, não sei lá, esconderam o nome de Deus porque o nome de Deus é impronunciável. Agora pensa aqui comigo. Vou dar você para pensar um pouquinho. Se a numeração do DNA, da partícula, está em todas as coisas, Deus está em todas as coisas, Ele chama todas as coisas, pega todas as coisas do universo e pronuncia. Você consegue pronunciar? Não, você não consegue. Por quê? Porque Deus é o todo, gente. Deus é o todo, não tem como você botar nome no todo. Você não vai conseguir pronunciar o nome. Desafio aí os grandes teólogos maravilhosamente intelectuais da Bíblia, intelectuais do cristianismo. Pronuncia aí o nome de todas as coisas que estão no universo. Se você consegue pronunciar, se é o infinito, não vai pronunciar. É muito simples, é só você aceitar que Deus é o todo. Aceita que Ele é o todo. Como que você vai? Eu aceito a Jesus. Você aceita Jesus, você aceita uma religião que diz para você como que você tem que andar e se vestir como se você fosse um animal, que foi a penúltima coisa que Deus criou, né? Porque a última coisa que Ele fez foi descansar. Mas a penúltima coisa que Ele criou, sendo que a última, que no caso é você, foi feita para governar sobre a terra. Gente do céu, como é que a gente não consegue perceber isso? Como é que um cristão não consegue perceber isso? Como é que um cristão não consegue viver o milagre todos os dias na vida dele? Como que um cristão que se diz conhecedor da palavra não consegue viver o milagre do sobrenatural todos os dias na sua vida? Sendo que o amanhecer é a misericórdia de Deus. Você não pode mudar nada pelo que aconteceu. Não, você não pode. Você não pode salvar o outro. Não, você não pode. Você não pode viver a vida do outro. Não, você não pode, mas você pode mudar você. Você pode fazer por você. É você. É tudo sobre você. Ele fala lá o tempo todo, eu sou. Se você pegar qualquer coisa que fala na primeira pessoa do universo, ela vai dizer, eu sou.
ela vai conjugar no eu sou. A primeira pessoa do verbo, eu sou. No princípio, ele era o verbo. Eu sou. Eu sou. Eu sou todas as coisas. Eu sou qualquer coisa que vai falar, qualquer ser humano que for falar, ele vai falar eu sou. Independente, pode ser de Jesus Cristo a Satanás, se fossem seres humanos. Eu sou. Se ele criou todas as coisas, meu caro, olha só que forte que eu vou dizer para você, ele criou Satanás. Ou você acha que Satanás se criou sozinho? Deus, ele não vai fazer nada por você. Você sabe por que ele não vai fazer nada por você? Nada. Ele não vai mover uma palha para você. Sabe por quê? Porque ele deu esse poder para você fazer. Ele deu esse poder para você quando ele te disse, eu te dou o livre-arbítrio. E ele vai te dar mais do mesmo. Se você for uma pessoa que não acredita no que você vive, você não vai viver. Você é uma pessoa morta em vida. É isso que você é. Uma pessoa morta em vida. Tem que entender. Se ele falar assim pra você, você vai ter que ir lá acordar os mortos, lá onde eles dizem que são vivos, lá onde eles acreditam piamente que são vivos. Você vai ter que fazer, acabou. Porque é um negócio que queima dentro de você, é um negócio que te incomoda, é uma coisa que você tem que mostrar para as pessoas. Um dia eu vou contar a minha história pra vocês, bonitinha. Uma velha de 40 anos que perdeu tudo. Imagina se eu não tivesse a misericórdia de Deus dentro de mim, eu ia querer que crente tudo morresse. Por Deus, eu ia querer que crente fosse tudo pro inferno. Se eu não fosse uma pessoa que eu tivesse a misericórdia dentro de mim, que se eu não fosse a imagem e semelhança dele. Não tô falando aqui pra me vangloriar, não. Eu tô aqui contando pra vocês que eu tenho inúmeros motivos, infinitos motivos. Eu tenho 40 anos de motivos pra odiar crentes. Porque o nosso propósito sempre está ligado ao nosso maior. Sempre. O seu propósito sempre vai estar ligado ao seu maior problema. Sempre. Sempre vai estar ligado a isso. Sempre. Então, a gente precisa entender, o povo cristão precisa entender quem é Deus. Tirar Deus desse altar de nuvens. Tirar esse cajado, essa barba, essa bata, essa voz de trovão, condenando todo mundo. O amor absoluto, ele não te condena, ele não te julga. Ele não tá nem lá e ele não tá nem cá, ele não tá nem vendo. Você já viu o símbolo da justiça com o trem aqui, ó? É ceguinho. Ele vai te dar mais do mesmo. Se você declarar sobre a sua vida que você é um instrumento de maldição, você vai ser um instrumento de maldição. Se você declarar na sua vida que você é o caminho, a verdade e a luz, você vai ser a verdade, o caminho e a luz. Primeiro na sua vida e depois na vida do outro. Porque Deus não vai fazer a obra na vida do outro através de você se a obra na sua vida não estiver feita. Ele não faz. Não adianta você falar para mim que você vai pregar sobre Deus se você está pregando sobre dinheiro. Não adianta você falar para mim que Deus vai usar você para iluminar o outro se você está pregando e fazendo em atrasar o outro. Porque não existe uma sincronicidade, porque não existe uma frequência igual, porque não existe a mesma vibração, não está reverberando. Se a tua palavra está dizendo isso e você está fazendo aquilo, não tem lé com cré que faça o abecedário funcionar. Não existe a menor possibilidade. Se você não está na mesma frequência, se você não está vibrando, se você não está vibrando naquela energia, não acontece. Olha para o teu coração, criatura. Você está achando que
Olha só o absurdo que você tá achando. Você tá achando que se você tem 15 anos e você tá dando pro seu namorado, você é crente, você vai pro inferno. Você acha mesmo que Deus tá preocupado com a porcaria da sua xoxota? Deus tá preocupado com o seu coração. Eu tenho que falar assim que é para vocês poderem atender, não, entender. Atende aí a ligação, Deus falando com você. Entende? Deus não tá nem aí. Ele tá olhando o seu coração. Como é que tá o seu coração? Tá bonitinho? Você tá centrado no que você tá buscando o que você tem que fazer? Você já entendeu qual é o seu propósito? Você tá fazendo? Como eu disse antes, eu tenho 40 anos de motivo para odiar crente. 40 anos. Só que eu, ao invés de odiá-los, estou aqui abertamente falando a minha experiência, contando as coisas que eu fiz, para que eles possam ver e fazer a mesma coisa e serem prósperos da mesma forma. Gente, cura de câncer era milagre há 500 anos atrás, há 30 anos atrás, aí 40 anos atrás, 30 anos atrás, era milagre. Hoje é misericórdia. Hoje é um novo dia, é coisas novas. Agora, se você falar pra mim que a sua filha, que seu filho, que sua filha, que seu marido, que seu tio, que seu não sei, teve câncer, ele foi curado, está em perfeito estado, não houve sequelas, aí você está falando de milagre. Aí você fala de viver o sobrenatural. Voltar à vida como você era em sua essência. Isto é milagre. Isto é viver o sobrenatural. Não é remendar, porque Deus não faz remendo. Deus não faz remendo. Deus transforma. E Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre. E você vai falar, porque no Velho Testamento Ele era ruim, no Novo Testamento Ele é bom. Ele é sempre o mesmo. Ele é o mesmo, Ele é transformador. Ele é movimento sem pausa, transformação. Ele é o mesmo sempre. Então você vai pegar a sua Bíblia e declara: Deus, rasga esse véu nojento de carne humana que está dentro de mim, transcende o meu entendimento e faz eu entender o que está escrito aqui. Limpa essas crenças limitantes, esses dogmas, esses paradigmas, esse bando de lixo emocional que enfiaram dentro de mim, dentro de religião, dentro de igreja, dentro de templo de macumba, dentro da puta que pariu. Tira isso de mim e faça com que eu enxergue a sua palavra com os meus olhos espirituais, os meus, porque eu sou única. Única, eu sou única. Eu sou único, eu sou ser único. Por isso que eu sou igualzinho ao meu irmão, porque ele também é único. E por isso que eu sou sua imagem e semelhança, porque o Senhor é único. E por isso que somos todos um. Porra, qual é a dificuldade de entender? Não tem, não existe outro caminho. Tem que pedir para rasgar o véu. Tem que tirar o véu. Tem que tirar a visão. Que é um portal. Presta atenção, que são seus 5 sentidos, meu amor. Não é para você viver sobre eles, não. Eles são portais para você sentir a energia de Deus. Eles são portais para você se conectar com tudo. Faz isso para você ver, cristão. Faz isso para você ver se você não vai viver o sobrenatural. Eu disse o sobrenatural.